Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pós-jogo. Pós-jogo de Vasco da Gama 3, União de Rondonópolis 0. Vasco está classificadíssimo para a segunda fase da Copa do Brasil. E a pergunta que eu faço é: será que é difícil jogar futebol? Ou será que é fácil, como o Vasco da Gama jogou hoje? É claro, não há motivo para empolgação, não há. União de Rondonópolis é um time, com todo o respeito do mundo aos atletas, muito ruim, muito limitado tecnicamente. Uma equipe que nitidamente não tem preparo para jogar futebol profissional. Joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano optou por disputar a Copa do Brasil ao invés da quarta divisão do Brasil. Mas curioso, porque o Vasco da Gama, durante essa mesma temporada de 2025, enfrentou adversários do mesmo nível técnico do União de Rondonópolis. Boa Vista, Bangu, Sampaio Correia, alguns clubes do Campeonato Carioca. Eu posso prosseguir dizendo aqui, sem problema algum, eu vou até aqui abrir a tabela do Cariocão para resumir: Madureira, Maricá, equipes que, assim como União de Rondonópolis, disputam em alguns anos a Série D do Campeonato Brasileiro e em outros anos nem sequer a Série D disputam. Mas o Vasco hoje venceu o União de Rondonópolis pelo placar de 3-0. E o Vasco, para essas equipes, Madureira, Sampaio Correia, Maricá, Boa Vista, Bangu, sofreu. Ou, aliás, não sofreu, nem sequer venceu. Não é para se empolgar com a vitória de hoje. Não é para se empolgar pelo fato do Vasco ter amassado o adversário. Entretanto, o que eu quero dizer é: quando o Vasco enfrenta adversários assim, como hoje foi o União de Rondonópolis e como foi durante todo o Campeonato Carioca, o Vasco tem que jogar esse futebol. É obrigação do Vasco da Gama jogar esse futebol. Amassando, apertando, sem medo de jogar. Sem medo de jogar. E é fácil. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como é simples? Não é difícil, não tem fórmula mágica. E que bom, porque o torcedor de Cariacica estava precisando de uma vitória como essa. O estádio Kleber Andrade, que já recebeu 13 jogos do Vasco da Gama desde a sua reinauguração, que aconteceu em 2014, jamais viu uma partida onde o Vasco venceu por 3 gols de diferença. Então é até importante para o torcedor vascaíno de Cariacica ver o Vasco da Gama conquistando uma vitória. Apertou meu coração eu ligar a TV hoje e ver o estádio Kleber Andrade com, salvo engano, algo em torno de 10, 9 mil pessoas. Um estádio que há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, estava recebendo mais de 20 mil torcedores contra o Volta Redonda. Mas o torcedor está cansado. O torcedor está de saco cheio. E eu, no lugar de torcedor, se morasse no Espírito Santo, talvez teria a mesma atitude de muitos vascaínos locais. Não iria assistir o Vasco, pois o Vasco não está merecendo a presença da sua torcida. E que bom que hoje venceu desse jeito. Mostrou para o torcedor que futebol não é difícil, que futebol é fácil de se fazer. E a vitória de hoje, é claro, passa por muitos fatores. Talvez passe pela teimosia do Fábio Carille, que já vem durando um tempinho, de conseguir entender que não tem como jogar com 3 meias. Não tem como jogar com o Tietê, com o Jair, com o Gumora, com o Matheus Carvalho, com todos esses jogadores da mesma equipe. E só com o Verratti lá na frente como um ponto de ataque. Esquece. Não dá certo. E o Fábio Carille demorou, mas entendeu isso. E hoje mudou. Ele voltou para o esquema padrão com 2 volantes apenas, Hugo Moura e Matheus Carvalho, um primeiro volante e outro segundo volante, um de mais posse e outro de mais contenção, e liberou o restante da equipe para atacar. O Alex Teixeira não é nenhum exímio jogador, e eu acho que até passa longe disso. Mas é um atacante, gente. É um ponta, é um jogador vertical, e é isso que faltava no time do Vasco da Gama. O Vasco era uma equipe que pegava a bola e tocava para trás, porque não tinha no Vasco esse jogador vertical. Eram poucos, né? Contra o Flamengo foi Lucas Zucarello,
Coutinho e Verratti. Você acha que vai sair alguma coisa desses 3 atletas? Sozinho não vai. E hoje, com algumas mudanças, o Vasco da Gama foi muito mais eficaz, cara. Poucas mudanças, o Vasco foi mais eficaz. O Zuccarello partindo pra cima, o Alex Teixeira com as suas limitações técnicas partindo pra cima, o Coutinho desafogado. E automaticamente, desafogando ele vai aparecer mais. E o brilho de Pablo Verratti, que é chato, é ruim de bola, mas marca os seus gols. Mas o que mais me chamou a atenção não foi a forma como o Vasco entrou, mas foi a forma como o Vasco se comportou após a entrada de 2 específicos atletas. Que eu acho que tá na hora do Fábio Carille expandir um pouco seus olhares com relação a esses 2 jogadores. O Fábio Carille não deu tempo de utilizá-lo, pois ele, assim que se apresenta, vai se apresentar, assim que ele chega ao Vasco da Gama, assim que vira a temporada de 25, ele se apresenta na seleção brasileira, que é o Ryan. Queimamos a língua, né? Acho que esse ano é um ano especial pro Ryan. Um ano que reserva muito pra esse moleque, tá? Tô preocupado, porque talvez daqui a uns 7 meses eu venha estar reclamando e chateado com a saída do atleta. E o outro é o Payet. Eu quero começar falando sobre o Payet. O Payet hoje, ele ao entrar no jogo, ele dá uma assistência para o gol exatamente do Ryan, o segundo gol do Vasco da Gama na partida. E o terceiro gol do Vasco sai após uma jogada do Payet também pelo lado esquerdo do campo, onde ele cruza a bola acaba resvalando, mas sobra para o Hugo Moura fazer o terceiro gol da partida. O Payet é um jogador que eu tenho umas críticas aqui. Eu faço minhas críticas aqui ao Dimitri Payet. Reclamo muito às vezes do atleta. Mas o Payet é um jogador que, quando ele entra no Vasco, ele tem sido muito mais efetivo nas suas ações, eficiente nas suas ações e muda mais o Vasco do que o Felipe Coutinho. Não tô falando que o Coutinho não é bola, não tô falando que o Payet é melhor que o Coutinho, mas eu estou dizendo que o Payet, quando entra melhor que o Coutinho. E eu não tô falando que o Payet tem que ser titular, mas o que eu digo é, o Payet contra o Flamengo ele entra, salvo engano, aos 35 ou aos 40 minutos do segundo tempo. O Payet hoje contra a equipe do União de Rondonópolis entra aos 30 minutos da segunda etapa. O Vasco ele muda quando o Payet entra em campo. E o que eu quero dizer é, será que não chegou a hora de colocar o Payet um pouquinho antes? Porque assim como foi contra o Flamengo, o Payet entra no lugar do Coutinho. O Coutinho ele para de jogar a partir dos 10 minutos da segunda etapa. Ele some do jogo. O Coutinho é um atleta muito apagado durante os 90 minutos de partida. Foi assim durante a primeira etapa e parece que quando ele cansou no segundo tempo ele sumiu ainda mais. E não foi de hoje contra o União de Rondonópolis. Foi contra o Flamengo, foi contra o Volta Redonda, foi contra o Fluminense. Quando chega a segunda etapa do Coutinho, acaba o jogador. O segundo tempo da partida, né? O Coutinho para de jogar. E eu não tô reclamando, eu tô fazendo uma observação. E o Vasco, o técnico Fábio Carille fica insistindo pelo Coutinho, deixa ele jogar. Eu acho que chegou a hora de tirar o Coutinho um pouco antes e botar o Payet pra jogar antes também. Pro Vasco ganhar mais. Não é pro Payet, não é pro Coutinho, é pro Vasco ganhar mais. É para o Vasco da Gama ganhar mais. E além, é claro, do Payet, a gente não pode deixar nesse pós-jogo, de falar sobre o Ryan. É o ano desse garoto, cara. É o ano do Ryan. Ryan ele vem de um sul-americano e brilhou com a camisa do Vasco da Gama hoje contra a União de Rondonópolis. Outro garoto, 18 anos de idade, gente. A gente é muito precoce como torcedor, mas é normal, a gente é passional, a gente espera muito. Mas o Ryan é muito craque de bola. O Ryan tem 18 anos, gente. O que você está fazendo com 18 anos de idade? Absolutamente nada. O Ryan, ele é jogador do maior clube do futebol brasileiro, que para mim é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Ryan é um atleta que ele é pressionado por 20 milhões de torcedores, desde 16 anos de idade. O Ryan sempre foi um talento na base. O Ryan, durante categorias de base, era colocado ao lado do Hendrick, gente. O Ryan não tem uma multa rescisória no valor superior a 500 milhões de reais à toa. É porque é esperado muito dele. E que bom que a diretoria do Vasco segurou o Ryan. Que bom que a diretoria do Vasco não vendeu. Porque se deixar o Ryan aparecer um pouquinho, o valor que o Vasco da Gama ganhará com uma venda do Ryan vai ser um valor muito grande, tá?
Porque que bola que esse jogador tem. Hoje entrou, se movimentou, aparecia na direita, aparecia na esquerda, aparecia no meio, aparecia atrás, aparecia na frente fazendo gol como fez. Cabeceando, um lindo cabeceio para uma linda defesa também do goleiro do União de Rondonópolis, que hoje estava inspirado, porque senão seria 6, 7, 8-0 para o Vasco da Gama. Mas o que eu quero dizer é que o Ryan tá jogando muito. Já vinha jogando muito com a camisa da seleção brasileira e na sua estreia do Vasco da Gama na temporada de 2025, ele já estreia com gol, meu amigo torcedor. O Ryan é um atleta que não fez muitos gols com a camisa do Vasco da Gama, não. Muito pelo contrário, o Ryan é um jogador com poucos gols vestindo a camisa do Vasco. Em 2023, na sua estreia, foram 8 gols. E no ano passado foram... Aliás, foi 1 gol em 2023, na sua estreia. E no ano passado foi 2 gols. E ele já estreia em 2025, marcando 1 gol em uma partida em 24 minutos jogados. Então, gente, esse ano é o ano do Ryan. E é um recado. Para fechar o vídeo, tá? Já criando uma polêmica. O senhor Pablo Verratti que abra o seu olho. O Ryan na seleção brasileira, assim como ele jogou durante toda a base do Vasco da Gama, o Ryan não é ponta. O Ryan é 9. O Ryan na base era 9. Ele jogava de 10 porque era o craque, mas o Ryan é 9. O Ryan é atacante, camisa 9, centroavante. O centroavante moderno é o Ryan. Centroavante rápido, vertical, habilidoso. É o centroavante ideal. E ele, no Vasco da Gama, ele não será ponta. O Ryan no Vasco, isso é uma ordem, tá? O departamento de futebol foi passado para a comissão técnica que o Ryan é 9. O Ryan ele não é ponta. O Ryan será substituto do Verratti. Brigar por posição com o Verratti. É por isso que o Ryan tá lá. Hoje entrou com um ponta porque o Vasco não tem ponta. Então o Ryan tem que entrar de alguma forma. Botou ele ali na beirada e ele deu certo. Mas o Ryan é 9. Então o senhor Pablo Verratti, abra o olho, tá? Porque o Ryan tá doido para conquistar a vaga. Tá louco para conquistar a vaga. E se demole, o Ryan é titular no Verratti. Na vaga do Verratti. Craque, cara. Gostei muito da atuação dele. Eu quero saber se você gostou. Hoje, se pra mim tem um craque do jogo, esse craque do jogo é o Ryan. Porque ele tem 3 gols como profissional. E na sua estreia, na temporada de 2025, após ser campeão com a seleção brasileira, titular do Campeonato Sul-Americano, ele voltar marcando gol e jogando bem, 2025 gigante pro Ryan. Passa o Vasco. Eu quero que você comente, sabe aonde? Na rede social aqui do canal. Meu amigo, agora o YouTube tá com uma aba de comunidade para você trocar uma ideia comigo. Então vá lá e fale sobre esse jogo. Fale sobre esse jogo, o que você achou da partida. Tá aparecendo aqui ao lado, aqui, como você vai fazer para chegar nessa aba. Vamos comentar lá sobre o pós-jogo. Vou deixar o link aqui também. Você pode comentar o que quiser. Tá aberto para você falar. Que nem a rede social. Você vai deixar seu comentário lá, outras pessoas vão comentar em cima. Vamos fazer isso, fechou? Link aqui, tá aparecendo a você aqui ao lado também como fazer. Deixa aí a sua opinião nos comentários e também por lá na aba pra gente trocar uma ideia. Valeu, vascaíno! Curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas!